A paz do Senhor Jesus Cristo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Vamos tratar da temática Eclésia, ou Igreja, né? Tradução do grego aí. Vamos falar sobre esta temática. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e ficasse conosco até o final desta videoaula. E, como de praxe, já gostaria de te informar, passar essa informação aqui importante para você que gosta dos nossos vídeos e quer adquirir o material dessa videoaula, o esboço em PDF dessa exposição bíblica. Temos já na descrição deste vídeo o link para que você possa pedir e resgatar o material desta videoaula, tá ok? E um outro pedido, esse é um aviso, né? Agora, um pedido. O pedido é: se você tem gostado dos nossos vídeos, se você tem gostado do nosso conteúdo, se você tem acompanhado aqui o nosso passo a passo de vídeos e de temáticas, por favor, sinta-se à vontade de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar as notificações e nos ajudar aqui na plataforma. E se de repentemente você sentir o desejo de nos ajudar financeiramente com este projeto, temos aqui o Pix, o e-mail do Pix do projeto aqui no nosso canal do YouTube, tá ok? Falando nisso, vamos partir para a definição de eclésia da nossa temática. Então, eclesiologia vem do grego, né? A palavra vem do grego, eclésia e logos, tá? É o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, seu papel na salvação, sua origem, sua disciplina, sua forma de se relacionar com o mundo, seu papel social, as mudanças ocorridas, as crises enfrentadas, suas doutrinas, a relação com outras denominações e sua forma de governo. Então, eclesiologia, eclésia, fala sobre igreja, ou tirados para fora, e logia ou logos fala sobre estudo. Então, eclesiologia é o estudo acerca ou direcionado para a igreja. Igreja que significa eclésia, tirado para fora. Então, a igreja foi tirada para fora para quê? Para a execução dessas tarefas e executar papéis importantes, seja ela na salvação, seja ela na disciplina, seja ela no relacionamento do homem com o mundo, ou do cristão com o mundo, o papel social que essa igreja exerce, as mudanças que também ocorrem, perpassam também pela filosofia da igreja, as crises enfrentadas, suas doutrinas e a relação com outras denominações e sua forma de governo. Tudo isso trata-se da eclesiologia, o estudo sobre a igreja, seja de forma pessoal, igreja como pessoa, né, como indivíduo, e também igreja como instituição. Nós temos aí essas nuances, essas diferenças da aplicação da eclesiologia. Tá ok? O que é igreja? A igreja, o que é? É uma pergunta interessante, né, de ser respondida. A igreja, o que é? Tá? Por exemplo, dentro do aspecto espiritual, aqui o templo, a construção física, isso não é uma igreja. Porém, dentro da concepção cristã individual do ser humano, do indivíduo, sim, é a igreja. Igreja é a pessoa, a igreja é o indivíduo, tá ok? E quando se trata de vários indivíduos, né, que são e se consideram e acreditam e são salvas em Cristo Jesus, aí falamos sobre o outro tipo de igreja, que é a igreja universal. Nós temos a igreja pessoal, que é cada pessoa individualmente, a igreja universal, que são todos os salvos espalhados pelo mundo. A igreja também é considerada como o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo,
que é a representatividade dos salvos espalhados por todo o mundo, tá? Então, igreja, dentro do âmbito espiritual, não é a construção como está aí na imagem. Porém, dentro do âmbito, tá, pessoal, individual, sim, a igreja é, é você, sou eu, é a pessoa em si, tá ok? Não é o prédio, não é igreja, considerada igreja, lugar de reunião ali, não é? Todo espaço físico não é igreja, nem instituição é igreja. Instituição é instituição, tem seu CNPJ, tem seu registro, né? Tem até um nome, tem que ter um nome, né? Aí que a gente conhece, por exemplo, igreja tal, igreja X, igreja Y, igreja B, igreja D e assim por diante, tá? O corpo de Cristo, como está na própria imagem aí, ó, a imagem das pessoas aí, o corpo de Cristo é considerado igreja. Igreja também é considerado corpo de Cristo. Então, a reunião de pessoas que formam a igreja também é chamado de corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, né? Que a Bíblia, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, né? A mente pensante, é o cérebro, é, é foi de onde originou a ideia da igreja, partiu de Cristo. Aqui, Efésios 5:23, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o que é a igreja? A igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo e seguem sua palavra. É como um corpo. Uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas ou templos. Uma outra definição é que as pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em um lugar positivo. Uma outra questão aqui, ó, é que nesta acepção é chamada igreja invisível. Aqui tem vida interior espiritual. Cristo é o cabeça desse corpo. Né? Igreja local. Dá-se o nome da igreja visível ao grupo de pessoas chamadas membros unidas, né? Que formam a igreja ali local, né? Da mesma fé em Cristo Jesus, devidamente batizadas nas águas e compromissadas e fiéis à obra do Senhor. Um outro parâmetro da igreja local é que estas ou essas pessoas, né, se reúnem regularmente em determinado lugar. Efésios 1:1, também tem Colossenses 1:2, sob a coordenação e direção de um pastor. Tito, capítulo 2, versículo 7, 1 Timóteo 1, versículo 11. É a igreja que, por força das exigências da lei e dos países em que atua, é institucionalizada e organizada por estatutos, de maneira formal e legal, devidamente registrada e reconhecida como pessoa jurídica. O início de tudo. Então, o início de tudo dá-se em Êxodo, né? Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46. Essa ideia de Deus habitar no meio do seu povo parte dessa concepção. Então, o que é que diz lá? E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, esta é a concepção inicial do porquê a igreja existe, porque Deus queria habitar no meio do povo. Então, para isso, Deus instituiu o quê? O tabernáculo. Deus pede para que Moisés construa o tabernáculo e Deus dá todas as diretrizes. Então, o tabernáculo representa a presença de Deus no meio do povo. Deus queria se manifestar no meio do povo e se manifestava através do tabernáculo e pelo tabernáculo. Então, nós podemos ver aí, ó, as divisões, o lugar santo, né? Antes do lugar santo tinha um pátio, o lugar santo, e tem o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, tá? Então, o lugar santo ficava ali o pães da preposição, a tição de ouro, ou menorá, né? E a pia
a pia não, o altar do incenso. E no lugar santo tinha ali o véu que separava, né? E dentro do lugar santíssimo ou santos dos santos estava a arca da aliança, tá bom? Então essa é a divisão aqui. Então o tabernáculo, por exemplo, como exemplo aí da primeira habitação ou da primeira ideia de lugar de culto, lugar de reunião para expressar a adoração e o culto a Deus, o tabernáculo foi tido por muito tempo como sendo a casa de Deus em Israel, durante 400 anos. Durante a maior parte do tempo, ficou em Siló. Com o passar dos anos e devido a inúmeros fatores históricos, o tabernáculo de Israel foi substituído por outras construções descritas a seguir. Né? Então, o tabernáculo ficou por muito tempo em Israel, né? Sendo ali um lugar de adoração e até via a construção do templo, como nós vamos ver agora. Nós temos aqui o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, por exemplo, foi saqueado 5 anos após a morte de Salomão e destruído pelos babilônicos no ano 586 a.C. Isso aqui é uma representatividade do Templo de Salomão, né? Nós podemos ver, observar que esta imagem é lá daquele templo feito em São Paulo, aqui no Brasil. É o templo que a Igreja Universal construiu, o Edir Macedo, uma réplica do Templo de Salomão. Depois veio o Templo de Zorobabel, também chamado de Segundo Templo, que foi construído depois da volta do cativeiro, permaneceu por 500 anos. E agora temos aqui o Templo de Herodes. Foi uma ampliação deste templo aqui, ó, deste segundo templo, do Templo de Zorobabel. Então, o Templo de Herodes é esse Templo de Zorobabel, porém reformado, ampliado. Essa aí é a imagem da ampliação do Templo de Zorobabel, que foi construído por Herodes o Grande. Era um edifício realmente magnífico de mármore e ouro, né, e outros materiais. Foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e depois dessa destruição do ano 70 não foi mais reconstruído, né? Ficou só o muro das lamentações, que é um dos muros, uma parte do muro deste templo aí. E aí veio a sinagoga, né? A sinagoga também era um lugar de culto, um lugar de adoração, a sinagoga. Então, a edificação da igreja. A edificação da igreja, ela se dá por um entendimento é, baseado na palavra, ou nas palavras do próprio Cristo. Em Mateus 16, versículo 18 e 19, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, é o próprio Cristo falando acerca da igreja, falando que ele é a pedra pela qual a igreja seria edificada, é a rocha pela qual a igreja estaria firmada, pela qual a igreja estaria alicerçada. Era o alicerce e é o alicerce da igreja. Note que Cristo ele traz uma ênfase exclusivamente para ele, tá? Ensinando para Pedro, mostrando para Pedro que o próprio Cristo é o edificador da igreja.
Se você estiver gostando aqui deste conteúdo, eu vou te pedir novamente para que você possa compartilhar, se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações, tá? E se caso você se interessar em abençoar este projeto, tá aqui o Pix para que você possa fazer a sua doação. Seguindo, eclésia, tá aí a expressão em grego, né? Eclésia, que significa chamados para fora ou tirados para fora. Então, o raciocínio romano, católico romano, diz, o que é que os romanos, a Igreja Católica Romana diz? Que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Também diz que a Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele e seus sucessores, os papas, no caso, que eles consideram assim, poderão abrir a porta do reino dos céus. Em terceiro lugar, existe esse entendimento católico sobre a rocha, que segundo eles é Pedro, que foi o primeiro papa, também segundo eles. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Uma outra questão também é que toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo. Porém, nós podemos ver aqui, que dentro das palavras de Cristo existe o fundamento da igreja. Cristo é o próprio fundamento da igreja. Por quê? Pedro jamais assumiu no seio, no seio do então cristianismo nascente a posição e as funções que a teologia católica procura atribuir. A saber que o próprio Pedro nunca foi na Itália, né? Nunca foi em Roma, né? Nunca foi na Itália. Quem foi na Itália, quem foi em Roma, foi Paulo, não Pedro. Então, como é que ele poderia ser o primeiro Papa? Já tem aí uma controvérsia. Segundo, é que descobre-se através de uma análise entre a teologia católica e a bíblica, quão contrária é a interpretação católica em relação ao que Jesus disse para Pedro. Observamos alguns pontos que devemos considerar. Primeiro aqui, que devemos levar em consideração, é o substantivo feminino, Petra. Em Mateus 16:18, designa no grego uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petra é aplicado a pequenos blocos de rocha móveis, bem como uma pedra de arremesso. Então, temos a imagem aqui, né, da pequena rocha, pequena pedra de arremesso. Então, fica claro que Petros é o substantivo masculino no grego, que significa pequenos blocos ou pequenas rochas ou pequenos rochedos, tá? Que são móveis, bem como pedras de arremesso. Então, Pedro não pode ser a rocha. Por quê? Do texto, Pedro não pode ser a rocha, porque a palavra Petros significa pequenos blocos, tá? Então, Petros, pequena ou pedra pequena e não Petra. Então, quando Cristo diz que sobre esta pedra, ou seja, Petra, sobre este rochedo grande e firme, está falando sobre ele mesmo. E Petros, que é Pedro, é um pequeno bloco. Então, a igreja não poderia ser edificada sobre Pedro, porque Pedro é um pequeno bloco, ou uma pequena pedra, ou pedregulho. Porém, Cristo estava falando da Petra, do rochedo grande e firme, que era ele mesmo, o próprio Cristo. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, não pode repousar sobre Pedro. E interessante que quando Cristo fala isso, ele está dizendo de uma promessa, está dizendo e profetizando e dando para esta igreja uma promessa de que as portas do inferno não podem prevalecer. Ora, jamais podemos acreditar que as portas do inferno não podem prevalecer contra Pedro,
Sim, pode sim prevalecer contra Pedro. Porém, contra Cristo é que essas portas do inferno não podem prevalecer. Por isso que a igreja, ela vence o mundo, vence o diabo, vence o pecado, porque está firmada sobre a pedra. E a pedra é Cristo. Oh, glória. Igreja como organismo e não organização. Então, igreja é um organismo vivo. Por quê? Porque é um corpo composto por muitos membros ou muitos órgãos. Uma família constituída de muitos membros. Uma construção composta por muitas peças. A Igreja de Jesus é um só organismo vivo e composto por muitas partes, das quais eu e você fazemos parte. Por isso que é um organismo vivo. A Igreja Universal consiste em quê? Consiste em todos os discípulos de Cristo espalhados pelo mundo. Formas de governo da Igreja. Existe o governo episcopal, o presbiteriano e o congregacional. O que diz respeito ao governo eclesiástico episcopal? É um modelo de governo episcopal que centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja. Esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar as decisões, ou tomará as decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar as decisões. Por exemplo, alguém que abriu uma igreja, que foi chamado por Deus, foi direcionado por Deus, não abriu esta igreja por divisão, nem por briga, nem por contenda, mas abriu pelo chamado de Cristo. Geralmente, este pastor, ele torna-se o fundador daquela denominação e automaticamente, por ser o fundador, automaticamente passa a ser considerado presidente daquela igreja, no sentido de ser o líder principal e o líder fundador. É o governo eclesiástico episcopal. Existem outras igrejas também que trabalham com esta ideia de pastor presidente. Essas igrejas geralmente estão organizadas também em convenções, que é um grupo de pastores que administram um campo. O que é um campo? Um campo é um trabalho missionário que foi expandido, onde inicialmente foi aberto um trabalho, um ponto de pregação, que se desenvolveu para uma pequena congregação, que vai se desenvolvendo para um templo próprio, que também vai se desenvolvendo com aberturas de outras congregações administráveis pela igreja mãe do trabalho, pela igreja principal do trabalho que foi aberto, tá? Ou seja, um missionário que vir para uma cidade, abre um ponto de pregação, que esse ponto de pregação se evolui para uma pequena congregação, que essa pequena congregação evolui para um templo próprio, tá? Ou não, mas que a partir desta congregação abre-se outras congregações nos outros bairros ao redor. Então, essa igreja inicial, primeira, torna-se a igreja mãe. Essas congregações que são abertas posteriormente devido à expansão do trabalho deste missionário nos outros bairros e nos arredores, torna-se congregação dessa igreja primária que foi instituída por este missionário. A partir daí, este missionário formou um campo, que é uma igreja-mãe rodeada pelas filiais. Torna-se um campo. Que este missionário que foi enviado pela igreja, tá? Torna-se o quê? Esse missionário pode ser considerado pastor futuramente, e esse pastor que era missionário está subordinado a um outro pastor que é chamado de presidente de uma convenção, que é o conjunto de todos os campos reunidos que formam uma convenção coletiva.
Além disso, em pequenas igrejas, muitos pastores utilizam recursos próprios para aplicar na igreja. Esse tipo de governo, tudo é resolvido de forma ágil. Porém, pelo fato de o governo episcopal dar ao presidente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as suas decisões esclarecidas, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. Governo eclesiástico presbiterial é a administração exercida por um conselho e é eleito pelos membros para, em conjunto, governar a igreja. Nesse regime de governo, um grupo de líderes eleitos pela igreja toma as decisões, impedindo a participação de membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância, por isso, a falta da mesma pode atrapalhar a tomada de decisão, deixando o pastor de mãos atadas. Um outro regime é um governo eclesiástico congregacional. O governo da igreja é atribuído aos membros da mesma, que tomam as decisões através de uma Assembleia Geral. Nesse modelo, todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre questões que vão desde a reforma da igreja até a eleição da diretoria. O ponto negativo deste regime de governo é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos mesmos o poder de até mesmo retirar o pastor da sua função. Em casos mais simples, como a aprovação de uma reforma, por exemplo, a vontade da maioria prevalece, impedindo que o planejamento estabelecido pelo pastor da igreja seja concretizado. A demora da tomada de decisão também é um fator negativo, pois qualquer decisão depende da quantidade de membros presentes e da votação da maioria para que a mesma seja tomada. Por conta disso, muitas igrejas que utilizam o regime de governo congregacional estão criando uma espécie de conselho, onde os líderes tratam de alguns assuntos e só após essa reunião levam à assembleia dos membros. Então, temos visto aí alguns pontos cruciais e importantes ao referir-nos sobre a igreja institucional e a forma de governo da igreja, bem como os outros aspectos que são importantes, que é a igreja como organismo e não organização, e também falamos sobre o raciocínio católico sobre a edificação da igreja, né? Falamos sobre o raciocínio bíblico em detrimento ao raciocínio totalmente eclesiástico católico, né? Falamos também sobre o início da ideia de igreja que se dá lá no Antigo Testamento com o tabernáculo, depois com o templo, né, e a construção dos mesmos, né? Falamos um pouco sobre o que é igreja, tá? E o que não é igreja, tá ok? E a temática é eclésia. Nós vamos postar, lógico, novos vídeos sobre esta temática. Fique atento, porque a qualquer momento pode surgir um novo vídeo sobre esta temática. Por isso que eu sempre peço para que você possa fazer o seguinte: compartilhar, se inscrever no canal, ative a notificação, ative o sininho de notificação. Por quê? Porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, o próprio YouTube vai te mandar uma notificação dizendo: olha, surgiu um vídeo novo aqui no canal Emerson Santana Oficial. E volto a dizer, se você quer ajudar esta obra, se você quer ajudar este projeto, quer fazer parte como ajudador, como mantenedor, como um agente abençoador deste projeto, está aí
o nosso Pix para que você possa fazer a sua doação e nos ajudar, tá bom? A continuar pregando o Evangelho, produzindo conteúdo. Não é fácil produzir conteúdo, existe uma pesquisa, existe todo um aparato técnico, teológico, existe um tempo a ser investido e eu conto muito com a sua colaboração, tá ok? Que Deus então possa abençoar a sua vida, continua conosco, vai acompanhando os outros vídeos, porque eu tenho por certo que Deus falará rica e poderosamente o seu coração. Fique com Deus, até o próximo vídeo.